Tudo hoje é líquido, inclusive nós. Essa é a frase que define a sua vida. O que Bauman está dizendo é simples. Você é descartável. E você aceitou isso. Aquela estabilidade que seus pais tinham, aquela ideia ridícula de emprego para a vida toda, esquece. O sistema se livrou do peso e da rigidez do passado e jogou a responsabilidade de se virar em você. Você se tornou um ser flexível, um kit de habilidades que precisa ser atualizado a cada 6 meses para não ir para o lixo. O preço? Ansiedade crônica e a sensação de que nada que você constrói dura mais do que um status no Instagram. Bem-vinda à modernidade líquida, onde a liberdade é apenas um nome bonito para a incerteza. Bauman explica que essa sensação de estar sempre correndo, sem chegar a lugar nenhum, é porque as bases sólidas que o mundo te prometeu simplesmente derreteram. A fluidez nos libertou da tirania da obrigação. Você não precisa mais ficar no mesmo emprego, mas nos condenou à tirania da escolha perpétua. Você tem que estar sempre procurando o próximo. Você não tem mais que construir algo duradouro. Tem a obrigação de buscar incessantemente o novo, o melhor, o mais flexível. E o pior, ao invés de usar essa liquidez para sermos mais livres de verdade, nós a usamos para justificar a superficialidade e o descarte. A verdade é que eles nos empurraram para o rio da incerteza. Nos deram a ilusão da liberdade de escolha e nos disseram: agora, nade sozinho. Mas para entender como chegamos neste ponto miserável de felicidade forçada, precisamos voltar ao ponto zero, ao momento em que as estruturas sólidas da nossa sociedade viraram água. Bauman descreve a transição do mundo sólido para o mundo líquido. Pense no sólido como a era em que as instituições eram muralhas, o Estado, o casamento, o emprego, a moral. Eram estruturas pesadas, opressoras, mas seguras. Podia ser chato, podia ser sufocante, mas era certo. Você sabia quem era e qual era o seu lugar. Sua vida era um bloco de gelo. Demorava para mudar, mas te dava base. O gelo era lento, inflexível, mas oferecia uma plataforma onde era possível construir algo a longo prazo. Fosse uma carreira de 40 anos ou uma família de 3 gerações. O que aconteceu? A sociedade percebeu que essa rigidez era custosa e lenta demais. Eram muitos compromissos, planos de aposentadoria caros, casamentos difíceis de desfazer, trabalhadores com direitos demais. A solidez virou um freio de mão para o consumo e para a constante troca. Então, decidiram que as muralhas iriam derreter. Hoje, vivemos na água. Tudo flui rápido, sem forma, sem resistência. O problema não é o movimento. O problema é que na água você não tem onde se agarrar. A fluidez nos libertou da tirania da obrigação. Você não precisa mais ficar no mesmo emprego, mas nos condenou à tirania da escolha perpétua. Você tem que estar sempre procurando o próximo. Você não tem mais que construir algo duradouro. Tem a obrigação de buscar incessantemente o novo, o melhor, o mais flexível. E o pior, ao invés de usar essa liquidez para sermos mais livres de verdade, nós a usamos para justificar a superficialidade e o descarte. Não construímos, apenas conectamos e desconectamos. É a vitória da conveniência sobre o compromisso, da rapidez sobre a duração. O resultado? O mundo sólido te dava garantias básicas de sobrevivência e pertencimento. O mundo líquido te dá opções ilimitadas, mas te deixa totalmente sozinho para lidar com as consequências de todas elas. A incerteza não é um efeito colateral, é o próprio modus operandi da modernidade líquida. No amor líquido, Bauman diz que o objetivo não é mais construir um vínculo, mas apenas ter conexões. A ironia cruel é simples. Buscamos o calor do afeto, mas fugimos do peso do laço. Por quê? Porque o vínculo limita.
Ele exige negociação, exige ceder, exige fixação. E na modernidade líquida, fixar-se é um risco. Ficar parado significa perder as próximas oportunidades. Significa estagnar. E estagnar é o primeiro passo para o descarte. O resultado? O relacionamento deixou de ser porto seguro e virou investimento de curto prazo. Você entra já com o dedo preparado para o swipe, pronto para trocar ao menor sinal de incômodo. Se aparece um problema, é mais fácil deslizar para a direita em alguém novo, alguém melhor, alguém que ainda não veio com defeitos, ou que não vai te cobrar um futuro. O amor vira um produto de consumo que você usa até a garantia acabar. A felicidade romântica vira catálogo, carrinho, devolução. Você não quer um parceiro, quer um acessório que combine com sua persona do momento. E aqui vem o ponto mais cruel. A liquidez nos ensinou que o futuro é um inimigo. Comprometer-se hoje é assinar um contrato que amanhã será rasgado. Por isso, evitamos a intimidade profunda, porque ela te deixa vulnerável, te expõe à dor de um rompimento que será rápido e frio. O medo de ser ferido, ou pior, o medo de perder a liberdade, nos força a manter todas as relações no nível do networking social, superficiais, reversíveis, descartáveis. E o que sobra depois de tanto descarte? Uma solidão imensa, mascarada por uma agenda social cheia. Você tem 500 contatos no celular, seguidores, amigos virtuais em todas as plataformas, mas ninguém para ligar às 3 da manhã. Porque o laço que existe com a maioria não é sólido. A sociedade, que deveria ser rede de apoio, está se dissolvendo em indivíduos isolados, cada um tentando não afundar sozinho. A grande tragédia do amor líquido é essa. Ao rejeitar o laço pesado em nome da liberdade, trocamos comunidade por coleção de contatos. Trocamos a segurança do pertencimento pela vertigem da procura infinita. Você não está livre. Você está permanentemente em busca, consumindo e sendo consumido. O amor líquido prova que, até no coração, o consumismo conseguiu nos convencer de que a solução para a insatisfação é sempre comprar mais um. A insustentável leveza das relações é, na verdade, um peso insuportável de ansiedade e solidão. Se as instituições não te definem mais, se você já não é o funcionário da empresa X, se já não possui um papel social fixo, então, quem é você? Bauman diria, você é o que compra e o que posta. A identidade virou um projeto interminável de marketing pessoal. Você não tem mais uma carreira, você é o CEO da sua própria vida, um pequeno empresário de si mesmo. Sua existência virou um pitch constante, uma vitrine ambulante, onde você precisa provar que está sempre otimizado, feliz, produtivo e pronto para ser consumido. A tal flexibilidade que te prometeram é, na verdade, uma condenação perpétua a se reinventar e consumir para provar que ainda existe. É o próximo curso, a próxima ferramenta, a próxima trend. Se você para, você enferruja. E quando enferruja, é substituído. O ônus de ser um indivíduo livre caiu inteiro sobre você. Se fracassar, não é culpa do sistema. É porque faltou iniciativa, resiliência, talento para performar a própria vida. Mas o ponto mais corrosivo é que o medo não desapareceu. Ele só mudou de endereço. Antes, o medo era sólido e coletivo. Guerras, fomes, epidemias. E havia uma esperança coletiva. O Estado, a comunidade, alguém para enfrentar o monstro junto. Agora, o medo é líquido e profundamente individual. É o medo de perder o emprego a qualquer momento. O medo de ser irrelevante na rede. O medo de ser excluído por não ter a selfie certa ou o produto da moda. É um medo que te acompanha 24 horas por dia, 7 dias por semana, porque você sabe que você é o seu único recurso de segurança.
O medo líquido é o melhor amigo do sistema. Como não tem rosto, não tem alvo, ele se infiltra em cada decisão que você toma. O medo de ser demitido faz você aceitar horas extras sem reclamar. O medo de ser excluído faz você consumir compulsivamente o que o mercado manda. A incerteza virou a ferramenta de controle mais eficaz. O Estado e as grandes corporações lavaram as mãos da responsabilidade de oferecer segurança social e jogaram o peso da incerteza inteiro nas suas costas. Eles derreteram o gelo das proteções e te deixaram à deriva. Sua vida é um rio veloz, ansioso e sem margens. Você tem toda a liberdade do mundo para escolher. Mas, ironicamente, essa liberdade te paralisa, porque cada escolha é temporária e vem carregada de culpa. Bauman apenas deu nome a essa angústia: modernidade líquida. Ele não oferece a solução. Ele te força a encarar o fato de que você está escorrendo pelas próprias mãos enquanto o mundo te incentiva a correr mais rápido, antes que a água te engula de vez. O filósofo nos obriga a encarar a tragédia. Trocamos a segurança da estrutura pela ilusão da flexibilidade. E no fim, o único laço que restou é o laço invisível do medo. O medo líquido, individualizado, de ser o próximo a falhar e ser descartado. É esse medo que impede qualquer união. Estamos tão ocupados nadando freneticamente para manter a cabeça fora d'água que não temos tempo, nem energia, nem confiança para construir botes salva-vidas coletivos. A liquidez é uma prisão onde os detentos são levados a acreditar que sua única chance é dedurar o vizinho e fugir sozinho. Nós vimos como as relações se tornaram descartáveis e como nossa identidade virou um produto em eterna promoção. E aqui está a verdade final. A sociedade de consumidores não é um erro do sistema. Ela é o sistema. Ela depende que você se sinta sempre incompleto, sempre insuficiente. Ela vende a ilusão de que a felicidade é um produto perfeito, provisório e substituível. E é justamente aí que reside sua única chance de resistência: reconhecer o jogo. A única coisa sólida que restou é o nosso medo de ser irrelevante. Mas será que esse medo é forte o suficiente para te fazer, finalmente, parar de consumir a próxima promessa vazia e começar a lutar por laços autênticos? Você consegue perceber que o problema não é a sua falta de proatividade, mas sim o sistema que lucra com o seu fracasso? Essa é a questão que Bauman deixa para sua vida líquida. Pense nisso.